Já está gravando? Está aparecendo para vocês? Sim, Começou a gravar. começou a Sim. gravar. Gente, boa noite. Quero dizer para vocês que sejam bem-vindos à nossa disciplina de Relações Humanas. Esse semestre, se nós tivéssemos a aula presencial, se essa disciplina ela estivesse na modalidade presencial, a gente estaria junto na FATESC, mas como ela é uma disciplina transversal, falei para vocês, né? Já expliquei um pouquinho de como ela funciona. Então, a gente vai trabalhar nesse formato no EAD. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? A nossa programação aqui é explicar um pouquinho de como é o nosso plano de ensino, algo que a gente já está habituado a fazer presencialmente. E aí eu vou explicar para vocês como que vai ser o formato tanto das aulas quanto da metodologia de ensino, né? Assim, porque o formato o EAD, ele exige um pouco mais de vocês, principalmente agora que vocês estão no terceiro período, a gente precisa basicamente ter aqui um pouco mais de disciplina com relação ao estudo do conteúdo. Por quê? Porque eu, professor, eu não vou estar em cima de vocês o tempo todo para poder falar, gente, ó, tem que fazer tarefinha, tem que fazer isso. Então, na verdade, a parte de conteúdo vai exigir mais de vocês, né? Eu acho que isso não vai ter problema, né? Conhecendo a turma como eu conheço, eu acho que a gente não vai ter problema com isso. E aí, a gente vai ter as atividades. Então, como a gente vai ter um semestre reduzido, por que a gente vai ter um semestre reduzido? Porque essa disciplina é uma disciplina de 40 horas. E aí, ela não será ministrada da forma que ela costuma acontecer presencialmente. Como que funciona isso? Normalmente, a disciplina presencial, ela funciona do início ao fim do semestre, né? Então, nós começamos agora na semana passada, que foi no finalzinho de janeiro, e essa disciplina, por exemplo, presencial, ela normalmente finaliza ali entre o início do mês de junho, né, até o finalzinho de junho. E aí, o que acontece? Aqui, no formato EAD, o tempo de aula vai ser um pouco reduzido. Então, a gente vai ter basicamente 10 encontros. Esses 10 encontros serão, às vezes, aqui online, que a gente vai estar junto, e às vezes vai ser só vocês na plataforma fazendo as atividades e vendo os conteúdos. E a gente vai ter 10 encontros que equivalem a 4 horas cada. O... Lu, eu acho que eu vou ter que fechar aqui seu mute, tá? Não sei se é o seu que tá ligado. Não, né? Então, tá. Aí, o que acontece? Gente, presta atenção aqui. A gente vai ter, então, como eu falei para vocês, quantos encontros? Quantos encontros que a gente vai ter? 10. 10. Ah, tem alguém prestando atenção, hein? Ó, beleza. Opa. Teremos o quê? 10 encontros. Desses 10 encontros, então, como a gente tem uma carga horária de 40 horas, a gente tem aí 4 horas durante a semana para poder estudar a disciplina. Então, vocês vão ter durante a semana toda para poder acessar o conteúdo, para poder fazer as atividades e a gente interagir. Então, não fica restrito só à sexta-feira, tá? Então, normalmente, numa disciplina comum, a gente tem 1 hora aula ou 2 horas aulas e vocês vão embora. Nessa disciplina EAD, vocês vão ter 4 horas durante a semana para poder estudar, para poder fazer isso. É importante que vocês se organizem. Por quê? Como nós temos só 10 encontros, nós vamos distribuir os conteúdos para esses 10 encontros. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou explicar para vocês como a gente vai fazer isso através do plano de ensino e como serão os conteúdos e principalmente as atividades e o método de avaliação aqui é um pouco diferente. Aqui a gente não tem a N1 e N2 que vocês estão acostumados a trabalhar. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a situação de aprendizagem. O que seria a situação de aprendizagem? É o momento onde você vai colocar, por exemplo, aquela parte de conteúdo que a gente viu, que você estudou, em prática. Então, toda atividade, todo o conteúdo que a gente vai ver, a gente vai ter uma atividade, certo? Aqui a gente não vai ter o seminário, né? Porque a gente normalmente não vai ter como apresentar, mas a gente precisa de uma interação um pouco maior com o aluno. Por quê? Porque a disciplina Relações Humanas, ela só sai do papel quando de fato existe a interação. O que seria essa interação? Eu preciso interagir com o meu aluno e o meu aluno precisa interagir comigo. Agora, se fosse uma disciplina, por exemplo, tipo igual marketing, ou uma disciplina igual, por exemplo, economia, que é um pouco mais conteudista, aí vocês poderiam ficar aí bem de boa, sem ligar as câmeras, sem ligar o multi, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu preciso mais da interação de vocês, certo? Até aqui tudo tranquilo?
Tudo. Maiara, Vinícius. Ó, o Vinícius entrou. Vinícius, boa noite. Tudo Ver quem mais tranquilo, tá aí. professora. Tranquilo. Samuel, ô Vinícius. Tá no mute, Vinícius. A não ser que você esteja de propósito. Não, agora sim. Eu não tinha visto. Ah, beleza. Seja bem-vindo, viu, gente? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, então, sem mais delongas, vamos para o plano de ensino. Ah, dá um ok aqui quando vocês estiverem vendo a minha tela, tá? Ok. Tudo jóia. Trabalho. Um milhão de coisas aqui. Certo? Estão vendo a minha tela? Sim, ok. Beleza, tá muito pequeno? Agora ficou muito grande, né? Dá para ler? Como que tá para vocês? Assim tá bom. Tá bom assim? Beleza, galera. Então, é o seguinte, olha só. A primeira coisa que a gente precisa entender vai ser como funcionam as aulas. Então, na aula passada, que foi a primeira aula, que foi dia 3, vocês tiveram a ambientalização com a plataforma. Deixa eu só entender aqui. Todos vocês já conseguem acessar a plataforma? Tem alguém que não consegue acessar? Como que tá isso? Eu não acessei ainda não, professor. Não acessou? Não. Quem Eu mais? também não. Beleza. Então, Ivone, essas... Sim. eu acessei, mas não apareceu nada lá pra mim, não, viu? Quem tá falando? A Vitória. Uai, Vitória, sua voz é diferente. Na verdade, na verdade, realmente não tem, porque, se eu não me engano, a gente recebeu da Secretaria da FATESG a lista com os alunos e todo esse trâmite, né, com relação ao cadastro na plataforma essa semana. Então, provavelmente, alguns de vocês vão ter acesso e outros não. Por isso que eu já estou perguntando quem já tem acesso, quem não acessou, ou se todo mundo já conseguiu acessar e chegou lá e viu que ainda não tinha nada. Se você já está acessando, ok. Se não tem nada, é porque de fato a gente ainda vai disponibilizar material. Esse material que eu estou passando para vocês aqui agora, por exemplo, é o que eu vou subir lá para a gente já ir acompanhando as aulas, certo? Certo. Beleza. Então, semana passada foi a primeira aula que vocês tiveram, a integração, né, com o pessoal da plataforma. E aí o tutor apresentou, a gente teve Sandro, teve Eduardo, teve acho que algumas pessoas da equipe do EAD apresentando a plataforma, né? E aí, a partir dessa semana, eu já começo com vocês com relação à parte de conteúdo. Então, o que eu preciso que você entenda nesse primeiro momento? A gente vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter uma aula presencial aqui online e a gente vai ter uma aula onde você não tem a figura do professor. Então, hoje, que seria a segunda aula, dia 10 de fevereiro, nós estamos juntos. Semana que vem, por exemplo, vocês vão ter o conteúdo aqui. Eu estarei aqui no núcleo, né, disponível aí para poder tirar alguma dúvida, para poder dar alguma orientação, mas a gente não vai ter esse encontro aqui online, tá? E aí a gente vai sempre intercalar. Uma aula a gente vai ter online e a outra aula não vai ser online. Professora, como que funciona a presença nesse novo formato? Primeiro, eu preciso que vocês estejam online para poder participar das interações, para a gente discutir o conteúdo e para a gente ter ali a movimentação de aula mesmo. Então, é importante que vocês estejam online. Professora, posso faltar? Não, não pode faltar. Vocês sabem que tem ali os 25% de presença. E aqui, pessoal, eu não tenho o controle do diário como eu tenho presencialmente. Ou seja, é importante que você realmente esteja aqui e registre, né, assim, a sua presença, porque quando você entra, quando você acessa aqui o Teams, ele automaticamente já registra e já computa, né, para a sua presença. Nos dias, por exemplo, que não tem aula online, como que funciona isso? Então, a gente vem para a plataforma. Aqui na plataforma, a gente vai ter o material que vocês vão acessar de conteúdo. Então, lá você não vai ter a Ivone com o PowerPoint, dando aula, explicando, não. Aqui vocês já são grandinhos, já têm noção de como que se estuda, então aqui nessa parte vocês vão começar
a estudar, de fato, os conteúdos. E a gente tem a parte de situação de aprendizagem, que é basicamente os exercícios. Então, aqui a gente deve ter mais ou menos para cada conteúdo um tipo de exercício. A gente faria isso se estivesse presencial? Sim. Não exatamente, como é que eu posso dizer, em todas as aulas. Mas aqui, por exemplo, no EAD, como a gente tem o conteúdo compactado, basicamente em toda a aula a gente tem uma pequena atividade, uma pequena, como é que eu posso dizer? Uma situação de aprendizagem que você vai colocar ali, executar com o seu colega, ou às vezes sozinho, para poder computar a nota. Então, o acesso à plataforma também é registrado. Aí você fala, Ivone, como que é registrado? É através da quantidade de tempo que eu acesso, ou, por exemplo, se eu só entro lá e saio, isso fica registrado. Então, o que vocês precisam fazer? Primeiro, quando você acessa o conteúdo, você precisa acessar. Por exemplo, se eu postar um vídeo, você precisa clicar no vídeo, precisa assistir o vídeo. Se tem um link, por exemplo, que vai para um site, você precisa acessar o site, porque tudo que você faz ali é computado e registra sua presença. E aí, a gente tem, por exemplo, um aluno que não fez atividade, está encerrando o prazo para entrega, né? E aí, o que o aluno faz? Ele vai direto lá para a situação de aprendizagem e pula a parte de conteúdo. Então, fique atento com isso. Por quê? Porque se você vai direto para a parte de exercício e faz só a parte de exercício, aquela parte de conteúdo não vai ser contabilizada a sua presença. Vocês entendem aqui que vocês precisam acessar um pouquinho de tudo para vocês pegarem lá a presença 100%? Estamos juntos aí ou tem alguém já dormindo? Aqui. Ai, gente do céu, pensa na pessoa que tô com frio. Misericórdia. Tô de roupa de frio, tô com frio, mas vamos lá. Beleza, então até aqui todos entenderam o que a gente explicou, o que eu expliquei para vocês? Sim. Beleza, então olha só. A primeira coisa que a gente tinha que ver aqui era que a gente tem 10 aulas e essa aula aqui, ela encerra mais ou menos em abril. De abril até mais ou menos junho, que é o período onde vocês têm projeto integrador, né? Tem atividade de avaliação interdisciplinar, que tem aquela sobrecarga do final do semestre, né? Então, aqui a gente não vai ter essas demandas, pelo menos isso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente não tem o projeto integrador, não tem a avaliação interdisciplinar. Eu acredito que nem vai cair mais questões de avaliação, eu não sei, né? Vou até perguntar isso. E aí, pelo menos quando chegar de abril para frente, vocês ficam um pouco mais tranquilos, certo? Certo. Beleza. Agora vamos para a parte de conteúdo. O que a gente vai ver aqui durante esse período de 2 meses? Na primeira aula, que era semana passada, a gente estava previsto fazer a ambientalização do sistema, né, e também apresentar o plano de ensino. Nesse caso, eu ainda não estava junto com a turma de vocês, né? E aí a gente vai fazer essa parte hoje e já tentar entrar nos conceitos também. Se não der para a gente falar dos conceitos, qualquer coisa eu gravo uma aula e aí vocês acessem, né, para poder conseguir compreender melhor o conteúdo e também realizar as atividades. E aí, olha só, presta atenção para vocês entenderem como que vai funcionar a dinâmica da disciplina. A primeira coisa que a gente vai entender aqui são os conceitos introdutórios. Vocês lembram que lá no primeiro período, no segundo período, a gente estudou um pouquinho sobre as teorias administrativas da gestão? Vocês lembram que a gente estudou isso? Acho que foi em organização do trabalho, se eu não me engano, foi no segundo período. Economia, alguma coisa assim. Estão lembrados? Foi no primeiro, João. Foi no primeiro, né? A gente estudou um pouquinho, acho que em organização do trabalho. E um pouco dentro de economia. E eu acho que dentro de qualidade vocês devem ter visto alguma coisa também. Então, beleza. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai entender um pouquinho das teorias administrativas, dentro das teorias administrativas, da onde surgiu a teoria das relações humanas. Porque, na verdade, tudo isso surgiu naquele período do processo de Revolução Industrial, né? Assim, a primeira, a segunda, a terceira. Então, dentro dessas evoluções aí, nós tivemos o desenvolvimento das relações humanas. E como que isso se deu ao longo dessas décadas. Então, assim, teve vários acontecimentos, né, principalmente com relação às mudanças que ocorreram na sociedade, que foram tendo autores ali que foram estudando, desenvolvendo e escrevendo a respeito. E a gente vai estudar um pouquinho disso. Nesse primeiro momento,
Eu preciso de uma concentração de vocês, uma dedicação de vocês com relação ao estudo do conteúdo, porque, assim, é uma parte literalmente teórica, sabe? Então, vocês precisam realmente estudar a respeito disso. E aí, a gente vem para a próxima aula, que seria a parte de desenvolvimento com relação ao histórico do RH no Brasil. Né, da administração de pessoas, a gestão de pessoas, como que isso surgiu, né, e como que a gente tem a iniciativa disso aqui dentro do Brasil. Então, a gente vai estudar um breve histórico dessa parte da Associação de RH aqui no Brasil, e a gente vai entender um pouco desses conceitos de relações humanas. Caminhando um pouco mais, a gente vai para o planejamento estratégico dos recursos humanos. Beleza, depois que surgiu isso aqui no Brasil, depois que a gente teve essa evolução, da onde a gente saiu, para onde a gente caminhou e onde nós estamos hoje, tá? Então, esse vai ser mais ou menos o panorama que a gente vai estudar. E aí a gente vem para planejamento estratégico do recursos humanos. O que seria essa parte de planejamento do recursos humanos? Quando eu falo, tá falando comigo, Samuel? Perdão, Ivone, eu deixei aberto. Achei que você estava falando comigo. Vou Ai, ai. fixar aqui. Voltando aqui, a gente vai fazer um diagnóstico, analisar algumas definições, né, do que seria esse planejamento estratégico dentro das empresas que trabalham com recursos humanos, qual é a função de um RH, qual é exatamente as funções, né, que ele precisa executar, principalmente com relação à parte de gestão de pessoas. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as escolhas, as práticas de execução e avaliação de recursos humanos, gestão de talentos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Professora, por que eu preciso entender essa parte? Na verdade, como eu falei para vocês, a gente vai estudar um pouquinho da teoria, da onde surgiu os recursos humanos. A gente vai entender que depois a gente teve o surgimento aí do departamento pessoal, e depois a gente entra com a figura do psicólogo, né, para cuidar de pessoas, e aí a gente tem a formação do departamento de recursos humanos. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre essas práticas, né? Assim, como que elas surgiram e qual o objetivo. E aí você vai aprender e vai entender, compreender o porquê e a importância de um RH dentro da empresa. Depois a gente vem para uma dinâmica. Normalmente eu faço isso em sala de aula, mas a gente vai ver se consegue fazer aqui online. Eu preciso muito da colaboração de vocês, claro, né? E aí a gente vem para uma dinâmica que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma análise SWOT pessoal. Vocês já fizeram análise SWOT pessoal, não já? Ou não? Não. Mas a análise SWOT, eu lembro que no segundo período, acho que vocês viram, né? Se eu não me engano, em qualidade. Fez em relação ao trabalho, mas não pessoal. É verdade. No primeiro período também eu lembro que eu pedi em economia. Então, vocês já têm uma breve noção do que é uma análise SWOT. Só que ao invés de a gente analisar as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças, por exemplo, de uma organização, a gente vai olhar para dentro e a gente vai se autoavaliar. Então, eu vou olhar para mim e vou falar assim, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, o que é uma ameaça para mim, e a gente vai fazer essa autorreflexão. Depois a gente vai ter um breve momento onde a gente vai fazer uma avaliação comportamental. Normalmente eu tenho duas avaliações. A gente pode fazer o DISC, que normalmente as empresas aplicam, né, nos processos seletivos, ou a gente pode fazer aquela simples, né? Eu vou ver se dá para fazer a simples, porque sempre eu levo impresso, mas qualquer coisa eu deixo ela disponibilizada o material e vocês imprimem e fazem, tá? Depende muito, né, da participação de vocês. E o porquê que a gente vai partir para essas dinâmicas, né? E a gente vai entender um pouquinho dessa autoavaliação. Que a gente vai estar trabalhando personalidade e valores. Depois disso, a gente vem para dentro de avaliação comportamental. A gente vai entender um pouquinho sobre emoções e sentimentos, cultura organizacional, comunicação, emoções e sentimentos, o porquê disso, sabe? Então, assim, através da autorreflexão, através da, das dinâmicas que a gente vai fazer, a gente vai conseguir, através das dinâmicas. Gente, só um minutinho.
Aí quando toca sozinho. Voltando, galera, era só para ver se vocês estavam atentos. É porque tinha um bip aqui e a gente achou que era uma bomba. Brincadeira, gente. Achei que era um grilo. Voltando aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter aquela parte de avaliação comportamental, entender um pouquinho das emoções e sentimentos, da cultura organizacional. E aí, depois, a gente vem para a parte de competências pessoais. Por que, que é importante a gente entender um pouquinho do que são as competências pessoais? Quando nós estamos no dia a dia em nosso trabalho, normalmente nós precisamos lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é fácil, né? Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente vai entender um pouquinho do que são esses conceitos, né, de competências pessoais, seja ela intrapessoal ou interpessoal. A gente vai entender um pouquinho sobre a importância das habilidades sociais e a competência social no trabalho. O que, que é isso? Por que, que isso é importante para mim, né? Por que, que isso é importante para você ou é importante a gente ter essa autoavaliação, né? E aí a gente vai entrar para dentro das relações interpessoais, conflitos e empatia. Gente, normalmente isso em sala de aula dá muita polêmica, né? Mas vamos ver se a gente consegue aqui a participação, a interação de vocês, para a gente conseguir avançar com essa parte, para a gente estar todo mundo na mesma página, tá? E vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo comigo? Professor, É porque eu estou estranhando literalmente o silêncio de vocês. deve estar escutando, está explicando. Ai, não sei se isso é interessante, gente. Da próxima aula, eu prefiro que todos vocês estejam com a câmera ligada, porque eu não sei. Tá Vou muito confiar, não. Tá muito calado. Conhecendo vocês como eu conheço. Beleza, então olha só. Partindo aqui para a aula 8, a gente vai tratar um pouquinho sobre diversidade dentro das organizações. A gente vai entender um pouquinho sobre essas transformações nas realizações de gênero, a origem, né, sobre essa questão da étnica racial, principalmente assim, dentro das organizações. A gente vai falar sobre cultura diversas, orientação sexual, pessoas com deficiências, opções religiosas, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho desse tema mais polêmico com relação, no caso, à organização. Então, assim, a ideia nesse conteúdo aqui é a gente trazer uma psicóloga para a gente discutir um pouquinho, né? E aí eu vou disponibilizar o material para vocês estudarem um pouquinho antes, para a gente chegar e às vezes trocar uma ideia com a psicóloga e a gente ter um pouco mais de conteúdo para poder discutir. Nesse momento aqui é que eu preciso realmente da interação de vocês. Quando normalmente nós estamos presencial, se a gente estivesse, por exemplo, na FATESG ministrando esse conteúdo, normalmente ela viria, né, presencialmente, a gente poderia fazer uma roda de bate-papo, alguma coisa nesse sentido. Então, trazendo isso para o nosso contexto, a gente vai precisar um pouquinho da interação de vocês para ver se a gente consegue aí ter uma boa discussão, uma boa participação. Eu posso combinar isso com vocês? Pode. Sim ou não? Só uma pessoa concordou? Eita, mas tá difícil, hein? E aí, galera? E Vocês estão ouvindo bem? Tá Eu tô. conseguindo, tá? Vinícius, Nayara. Nayara acho que já caiu algumas vezes. Lu, o Victor, Romário. Oi, Romário, boa noite. Vitória Oi, tudo também. bem? Joia, tá faltando uma galera ainda, né, gente? Tinha caído aqui, eu não ouvi bem, professora, o que a senhora falou. Ah, beleza. Então, eu vou voltar só um pedacinho, porque eu vi realmente que você tinha saído. Ô, Romário, você que entrou depois, a aula está sendo gravada, tá? E aí depois você dá uma olhadinha para ver a explicação anterior. E aí a gente falou um pouquinho sobre plano de ensino, como que vai funcionar a métrica das aulas nesse formato EAD, que é um pouco diferente das aulas presencial, aí não faz sentido eu repetir, porque senão a gente vai perdendo tempo de aula. Aqui, nesses encontros que a gente vai ter quinzenal, ele vai ser só mais ou menos 1 hora, então não dá para, né, voltar. Mas a aula é gravada, né? E depois você dá uma olhadinha lá. Bom, gente, então, olha só. Tranquilo, sem problema. Ai, obrigado. Na Obrigado. aula 8, então, a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade, né? Como eu falei para vocês, e quando a gente fala de diversidade, a gente traz tudo que a gente tem de diverso, né? De novidade, para o conceito, basicamente, de inclusão.
Então, assim, o que que é o conceito de inclusão, né? Então, a gente vai entender exatamente um pouquinho disso na prática, né? Como que as empresas enxergam isso, como que as empresas hoje estão trabalhando com relação a essa diversidade, seja ela de gênero, seja ela de sexual diversa, seja, por exemplo, étnica, racial, seja ela com pessoas com deficiência ou religiosa, enfim. Nós vamos ter uma psicóloga aqui, né? Então, assim, é uma pessoa que já trabalha nesse sentido de diversidade, é uma psicóloga voltada para a área de trabalho, né? Então, é diferente do psicólogo clínico. Então, é uma pessoa que vale muito a pena conhecer e a gente vai ver se consegue um bate-papo com ela, né? Na verdade, estou aguardando retorno, mas assim que tiver, a gente confirma e eu passo o material para vocês lerem com antecedência para a gente ter uma bagagem, um insumo aí para gerar uma discussão bacana, tá? Bom, na aula 9, nós vamos estudar um pouquinho sobre o comportamento de grupo e equipe. Então, aqui a gente traz os conceitos do que são grupos e a gente entra naquilo que é realmente equipe. Então, assim, há uma diferença entre grupos e equipe. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente vai estudar isso um pouquinho na prática, né? A gente tem a parte de conteúdo, mas a gente tem a parte prática, que são as situações de aprendizagem, onde a gente vai colocar ou um estudo de caso, ou um filme, ou um vídeo, né? Ou às vezes um psicólogo também para poder tratar. Então, a gente vai ter isso muito na prática, tá? Na aula 10, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é a liderança. A gente vai estudar a diferença de chefe versus gestor, né, versus líder, a diferença entre um supervisor, um gerente, liderança, motivação. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o perfil exatamente da liderança. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o chefe e tem o líder. Dentro do que é liderança, a gente vai entender que existem vários perfis de liderança, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, isso é o que a gente tem de conteúdo para esses 2 meses, né? Já ia falar o semestre, mas essa disciplina ela vai ser só 2 meses. E aí, olha só, voltando aqui para o início do plano de ensino, a gente vai entender a origem das relações humanas, né? O surgimento dela, a origem disso aqui no Brasil, qual a relevância, a importância, o que foi de marco histórico. Depois a gente vai entender um pouquinho de quais são as funcionalidades de um RH, né, de um departamento de relações humanas ou de recursos humanos, e qual é a responsabilidade dele no papel da gestão das pessoas, né? A gente vai entender um pouquinho também sobre personalidade, valores. Eu expliquei aqui que a gente vai fazer alguns testes, né, comportamentais, e o porquê desses testes comportamentais. Porque é o seguinte, quando eu conheço a mim, quando eu me conheço, eu faço uma autoavaliação e eu começo a entender onde eu sou bom, onde eu preciso melhorar, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu consigo enxergar o outro melhor. Então, se eu não me conheço, eu dificilmente vou ter empatia com o outro. Então, quando eu me conheço melhor, quando eu sei onde exatamente são os meus pontos fracos, aquilo que eu preciso melhorar, normalmente eu conheço melhor o outro, né? Eu agora não me lembro, mas tem um autor, eu não lembro agora quem é, mas me fugiu a memória, mas ele fala muito o seguinte, não tem como, aliás, eu gravei isso essa semana, eu estava no LinkedIn, e aí a Bíblia Diniz, ele falou sobre isso, né? Eu vou ver se eu acho e o link mando para vocês. Ele dizia o seguinte, eu só consigo me colocar no lugar do outro quando eu me conheço. Então, essa autoavaliação, ela é muito importante. E quando a gente sai desse conteúdo, a gente vai entrar dentro de emoções, sentimentos, a gente vai entrar dentro de cultura organizacional. Toda empresa tem uma cultura organizacional. E a gente vai entender o seguinte: por que tem algumas empresas, por exemplo, que é tão gostoso de você trabalhar, mas tem outras empresas, por exemplo, que o ambiente é tóxico, às vezes a empresa até paga muito bem, mas às vezes, por exemplo, a gente não consegue conviver, sabe, com as pessoas. E aí, assim, seja um líder que é um líder que persegue, que às vezes, ao invés da gente ter ali, por exemplo, um líder, a gente tem um chefe. Então, assim, são colegas de trabalho que às vezes fazem bullying ou não respeitam. Então, assim, nós temos diversos perfis de cultura organizacional. E a gente vai entender um pouquinho do que é isso e qual o impacto que isso traz, por exemplo, na saúde laboral, por exemplo, do colaborador, né? Como que isso psicologicamente afeta ou não esse colaborador.
né? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre comunicação dentro da organização, a gente vai entender o que seria, de fato, a comunicação, porque talvez o que eu entendo de comunicação é diferente do que a empresa está tentando transmitir de comunicação, né? Se a gente está alinhado nos mesmos propósitos, objetivos, realmente faz sentido ali. E aí a gente vai entrar dentro de emoções e sentimentos. Por que a gente vai estudar tudo isso? Porque depois a gente vai estudar as competências pessoais, a gente vai entender um pouquinho sobre as habilidades sociais, qual a relevância disso no trabalho, né? Então, realmente faz toda a diferença. Aí a gente entra na próxima aula, que seria a questão da diversidade, né, dentro das organizações, que eu já expliquei um pouquinho para vocês. Aí a gente fala um pouquinho sobre grupo versus equipe, e depois a gente termina com liderança. Lembrando o seguinte, para cada aula que a gente tem aqui, a gente tem uma mini atividade. O que seria essa mini atividade? São situações de aprendizagem que a gente vai avaliar o conteúdo que a gente estudou aqui, né? Então, por exemplo, normalmente em sala de aula, a gente tem ali um período de 1 hora e meia para a gente ver o conteúdo e depois fazer uma atividade. Aí nunca dá tempo. Só que aqui vocês precisam ter disponibilidade durante a semana de 4 horas para poder estudar o conteúdo. Então, por exemplo, a nossa aula é na sexta-feira, então você tem o fim de semana, você tem durante a semana, então você tem uma semana aí para se organizar melhor e poder exatamente estudar seu conteúdo de uma forma mais tranquila no momento que você quiser. Então, por exemplo, a sexta-feira, como eu expliquei para vocês, é o momento em que a gente está ali registrado para poder entrar e acessar. Mas se, por exemplo, professora, não deu para assistir a aula sexta-feira, e aí no sábado eu vou acessar o conteúdo e fazer as atividades. Ok, sem problema. O que você não pode é deixar acumular as atividades, porque aí o sistema fecha e eu, professor, não tenho muita coisa assim para poder ajudar, tá? Bom, continuando aqui, como eu expliquei para vocês, acho que tem uma pessoa, É o Samuel. é o Samuel. Ah, Por então, acaso, não tá conseguindo entrar, não. certo. Aí, olha só, voltando aqui para a tela do plano de ensino, depois a gente tem aqui a questão da ambiente. Não, aliás, a gente tem aqui a questão das avaliações. Então, para cada avaliação, para cada situação de aprendizagem, né, uma atividade, a gente tem os pontinhos aqui. Eu vou descer para o quadro, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Aqui está todo mundo enxergando, porque os números parecem estar bem pequenininho. Dá para vocês Agora sim. enxergarem? Melhorou? Ótimo. Então, olha só. Como que vai funcionar a métrica de avaliação nessa disciplina? Como eu expliquei no início, aqui a gente não tem a avaliação de N1 e a avaliação de N2 e projeto integrador, avaliação interdisciplinar, a gente não tem nada disso. Aqui elas são pequenas atividades, que são as situações de aprendizagem, que vai gerar a sua nota. Então, prestem atenção. Aqui a gente tem a participação da aula, que vale 1 ponto. Então, por exemplo, câmera ligada, participação de perguntas, tudo que a gente faz de interação em sala de aula, aqui a gente também tem. Então, ela vale 1 ponto. Aí, todas essas atividades formativas, que vai ser da 1 a 6, ela vale 1,5. E aí, a gente tem 2 situações formativas, né? Que, aliás, é ao contrário, a gente tem as situações, atividades formativas, que vale 1,5, e a gente tem a situação de aprendizagem, né, que vale 5 pontos. Então, aqui, por exemplo, até aqui, a gente fecha em 10 pontos. E aqui, a gente tem 2 situações de aprendizagem, né, que vale 5 pontos cada uma, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ou seja, durante o semestre, eu preciso participar, durante o bimestre, né, que são 2 meses, então eu preciso participar, preciso fazer as pequenas atividades e essas 2 situações de aprendizagem. Então, assim, aqui a média é a mesma de vocês presencial. Qual que é a média nossa? Só para ver se são 60%, né? Então, aqui a média é da mesma forma. Se acontecer, por exemplo, de fechar a plataforma e algum aluno ficou sem atividade, e aí acabou que no final do bimestre, no final das 10 aulas, ele não conseguiu atingir a média, nós temos a prova de recuperação. Aí a prova de recuperação, ela vale 10, né? E aí, nesse caso, por exemplo, eu oriento a não ter que ficar de recuperação, tá?
Mas acredito que se vocês conseguirem participar e fazer todas as atividades, a gente não vai ter problema com isso. Mas eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar. Então, presta atenção. Aqui a gente tem, na primeira situação de aprendizagem, uma pesquisa, né? Participação no fórum. Ah, professora, o que que é o fórum? Eu vou explicar para vocês quando a gente tiver com a plataforma liberada, funcionando bonitinho, eu vou mostrar para vocês, vou gravar a aula e vou mostrar para vocês como que participa. E aí a gente tem umas perguntinhas que eu preciso que você interaja lá. Aí, na outra aula, por exemplo, a gente vai ter já uma situação de aprendizagem, né? A gente vai ter o conteúdo específico, que a gente vai falar sobre o desenvolvimento do RH no Brasil, e aí a gente tem a situação problema. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem algumas questões que você vai olhar lá no texto, a gente tem um caso específico aqui para poder analisar, e aí vocês têm as perguntas para poder responder, tá? Na próxima aula, que seria a aula 4, a gente tem a importância da avaliação comportamental, né? Então, a gente tem uma demonstração prática, que vai ser aquelas avaliações que eu falei para vocês. A análise SWOT, a gente vai fazer o DISC, então a gente vai fazer um pouquinho de tudo. Por que que isso é importante, né? Então, nessa aula aqui, eu vou explicar para vocês qual o conceito dessa avaliação, que também vale 1,5. Aí, olha só, depois a gente vem para habilidades sociais. Aqui a gente tem alguns vídeos, né, de algumas psicólogas explicando a importância das habilidades sociais, das relações interpessoais dentro da organização, qual a importância disso no nosso ambiente de trabalho, tá? Principalmente no clima organizacional, qual o impacto disso, né? E aí a gente tem aqui, além do material, a gente tem os vídeos, né? E algumas perguntas também para vocês responderem. Finalizando aqui, a gente vem para a diversidade. Quando a gente entrar nesse aspecto aqui da diversidade, nesse conteúdo, é aquele que eu falei para vocês que a gente tem a psicóloga, a gente vai trazer ela para um bate-papo e tudo. Então, é importante que vocês participem e interajam, tá? Então, quando for chegar aqui nessa data, a gente também vai explicar direitinho como será a participação de vocês. Por último, a gente tem aqui o conteúdo grupo versus equipe, onde a gente também tem estudo de caso, onde você, claro, né, já vai ter visto o conteúdo, então aqui você vai responder, estudar aqui o estudo de caso e vai responder aqui as questões que tem ao final do estudo de caso. A gente tem vários estudos de caso, tanto relacionado à questão do grupo, quanto à questão da equipe, né? Então, dependendo da interação aí, às vezes a gente divide um grupo e faz sobre equipe, ou talvez eu deixe os dois para vocês escolherem, né? Então, enfim, a gente tem muito material bacana aqui para estudar. Depois a gente tem, por último, depois que a gente tiver visto todo esse conteúdo, a gente vai assistir um filme, que é o filme Duelo de Titãs, é um filme muito bacana. Quem já assistiu esse filme? Eu já, professor. Bom, Já assistiu? Quem mais já Não, nunca assistiu? assisti, não. Não assistiu? Não, professora. Não? Quem mais? Nunca assisti. Beleza. Vinícius já assistiu? Samuel? Carlinha? Vitória, tá Eu não dormindo, assisti, Vitória? não. Não, Não? professora, já respondi. Respondeu? Cadê a Vitória? Tá dormindo aí, Vitória? Não, tô Professor. dormindo, não. Tá dormindo, não? Ah, tá. As atividades tem que lançar na plataforma, né? Beleza. Aí, olha só, galera. Aqui a gente vai conseguir olhar para todo o conteúdo que a gente estudou durante o período, né? O bimestre aqui. E a gente vai conseguir colocar em prática, através desse filme, todos esses pontos. Por exemplo, a importância de saber trabalhar em equipe, qual a diferença entre grupo e equipe. A gente vai ver na prática todos os perfis de liderança que eu falei para vocês que a gente encontra dentro de líder, né? Então, a gente tem um líder que é o cara coach, tem um líder mais motivador, tem o cara mais paternalista. Então, a gente tem vários perfis de liderança, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de tudo isso. A gente vai ver um pouquinho de diversidade, vai falar um pouquinho sobre, dentro do filme, para quem não assistiu, a gente vai ver um pouco sobre diversidade racial, a gente vai ver sobre questão PCD, a gente vai ver sobre questão, por exemplo, de religiosa. Então, a gente vai ver de tudo um pouco, né? E aí é que a gente finaliza a disciplina. E aí, nesse sentido aqui, vocês vão assistir o filme e fazer uma resenha. E aí a gente finaliza o bimestre, né? Porque aqui não vai ser 6 meses, são só 2 meses, e a gente finaliza o bimestre. Aí,
fechando o conteúdo em abril, aí vocês ficam mais tranquilos para poder fazer a avaliação interdisciplinar e, principalmente, focar no projeto integrador. Então, vocês têm menos uma disciplina para poder se preocupar aí no final do ano. Mas é importante que vocês tenham uma interação aqui durante esse período. Por quê? Porque são só 2 meses, são só 10 aulas. Dessas 10 aulas, a gente já teve 2, então, as próximas 8, a gente precisa realmente focar aqui no conteúdo, tá? Então, assim, como eu já conheço a turma, a gente já sabe mais ou menos, assim, como trabalho com cada um de vocês, eu peço a participação de vocês. Vocês são bem maduros com relação ao que pode, que não pode. Já expliquei como que vai funcionar a questão das presenças, né? Assim, principalmente com relação ao acesso ao conteúdo e às aulas de sexta-feira, né? Nos dias que a gente tem essa aula online. Então, assim, eu espero de vocês, né, uma participação mais efetiva do que, por exemplo, outras turmas que talvez a gente não conheça ou às vezes não tenha essa interação com os alunos. Dúvidas? Professora, eu tenho uma pergunta. Não sei se eu Sim. estava aqui no início da aula, Hum. mas vai ter alguma presencial para a gente tirar algumas dúvidas presencial? Então, o que que acontece, Carlinha? Depois você dá uma assistida no vídeo, porque eu explico isso bem no início. Eu fui para o plano de ensino, eu até mostro aqui, porque teve algumas pessoas que chegou depois, né? Uhum. Cadê aqui o plano de ensino? Beleza. No plano de ensino, a gente tem algumas aulas que estão online, que é o que a gente está fazendo hoje. Eu até coloquei aqui com o professor e sem o professor. Por quê? Porque nas aulas que a gente tiver juntos aqui, eu vou passar rapidamente nos conteúdos. Não é aquela aula presencial que a gente tem o PowerPoint, que eu vou explicando bonitinho, não. Aqui eu já deixei para vocês o conteúdo e aí a gente só vem para poder discutir. Então, o que que eu vou fazer? Nas aulas onde tem a minha presença, eu dou uma pincelada nos conteúdos para a gente tirar dúvida, para a gente discutir, para a gente dialogar. Aí, nas aulas onde não tem o professor, eu estou aqui disponível no mesmo dia e horário. Inclusive, nas sextas-feiras, eu sempre estou aqui, das 18h30 até às 10 e pouquinho, como em sala de aula. Então, se, por exemplo, eu preciso de um apoio, na sexta-feira você vai ter aqui. Claro que assim, como a gente tem o tutor, a gente tem o monitor, quando tem uma dúvida, assim, sempre pode entrar em contato comigo, principalmente com relação à atividade, né? Tem eu, que sou o tutor, e tem o Eduardo, que é o monitor. O Eduardo, hoje, acho que ele está em outra aula, acompanhando uma outra turma, mas durante a semana ele sempre vai estar acompanhando vocês. Então, a gente sempre vai estar disponível aqui para poder tirar dúvida e acompanhar vocês. É essa a dúvida? Sim. Ótimo. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Por um momento, não. Não? Tem, Ivone, Romário, Vinícius? eu tenho. Sim. Uhum. Você falou a questão do filme, tal, que a gente vai ver, depois vai ter que fazer uma resenha depois. Eu queria saber se esse filme é relacionado ao curso ou é só um filme aleatório mesmo. Ele é um filme, ele não é relacionado ao curso de logística, na verdade é um filme que já foi produzido há alguns anos atrás e ele retrata alguns dos pontos que a gente vai ver na disciplina. Então, nesse sentido, o que que a gente vai fazer? Eu tenho algumas perguntas que eu direciono vocês a fazerem a resenha em cima daquilo que eu quero que vocês analisem. Então, por exemplo, a gente vai ver durante o curso tudo que a gente vê relacionado às relações de trabalho, né? Então, lá no filme a gente vai ter situações das quais a gente vai poder visualizar na prática aquilo que a gente vai ver de conteúdo, entende? Então, a gente vai ver os perfis de liderança que a gente vai estudar, a gente vai ver a questão da equipe versus grupo, das habilidades sociais, da importância do autoconhecimento, da autoavaliação. Então, assim, todos os conceitos que a gente vai ver aqui, em prática, a gente vai ver no filme. E aí, eu direciono vocês, né? Tem algumas perguntas que eu falo, gente, olha, eu quero que você assista o filme, mas avalie isso, isso, isso e isso. E eu quero que você me conte, através de uma resenha, qual foi a sua percepção depois que você já viu o conteúdo, entendeu? É bem simples. Eu vou direcionando vocês quando a gente chegar nesse momento. Mas não se preocupe que é muito prático. Muito tranquilo. Dúvidas? Não? Tá todo mundo tranquilo? A mesma página? Professora, eu tenho uma dúvida. E eu não acredito.
Eu acredito, Um- eu acredito que a dúvida vai surgir ao decorrer das aulas, que é muita Exatamente. informação. É muita informação. Bom, de qualquer forma, tem algo que eu não disse ainda. Lá na plataforma, assim que ela ficar disponível para vocês, na segunda-feira, eu já disponibilizo o material e eu vou gravar um videozinho para vocês do conteúdo de hoje. E lá na plataforma tem um campo específico. Uma das abas está escrita assim, aula gravada, uma coisa assim. E lá você vai ter acesso a todas essas aulas que a gente vai ter, tanto que eu gravo de conteúdo às vezes que a gente não vai estar junto, ou essas aulas que a gente vai estar junto, porque se alguém perder, sempre vai ter o material lá. Certo? Nayara, você ia perguntar alguma coisa? Ou era a Carla, não sei? Era referente a isso mesmo, sobre a plataforma, porque eu não consegui entrar. Ah, sim. Nesse caso, o que que acontece? Eu vou passar para vocês o contato do Eduardo. Ah, o Eduardo, acho que ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Não, ele não está aqui. Mas eu vou passar para vocês o contato, vou incluir ele no grupo lá do terceiro período, e aí a gente vai ter uma interação com ele. Então, por exemplo, quem tiver com dificuldade de acesso à plataforma, quem está acessando, ou quem não está acessando, ou se está disponível ou não, tudo a gente vai resolver nessa próxima semana, tá? A gente teve um problema de conexão, e eu também peguei a disciplina ontem, né? E como eu já ia ministrá-la presencial, foi mais viável, né, que eu participasse com vocês online, para a gente não perder tempo com conteúdo, perder tempo de conteúdo, essas coisas. Então, assim, acredito que na segunda ou terça-feira, no máximo, ou estourando quarta-feira também, a gente já vai ter aí tudo disponível para vocês, tá? Aí, nesse primeiro momento, o que que eu vou fazer? Vou gravar a aula do conteúdo e já disponibilizar a atividade para vocês. Mas aí, na próxima semana, já vai estar tudo liberado, aí vocês vão ter o tempinho para poder fazer. Certo? Ok. Bom, Sim, ok, professora. se estivéssemos de forma presencial, agora, por exemplo, muita gente já não estaria em sala porque estaria atrás do ônibus, né? Como estamos todos em sala, ninguém vai sair porque está correndo atrás do ônibus, né? Cadê a galera Por do isso que eu ônibus aí? demorei, professora. Você estava onde? Você estava no ônibus? Logo no É? início eu tava no ônibus, mas aí eu Voltando para saí para casa. poder voltar. Ah, entendi. Bom, gente, eu não estarei com vocês em sala presencial, mas assim, gostaria só de dizer que estou muito feliz de acompanhar vocês aqui online. Essa disciplina é uma das disciplinas que eu mais gosto de ministrar, porque normalmente a gente interage muito, né, em sala de aula. É uma disciplina que tem bastante discussões, né? Assim, normalmente, quando todos participam, existem aí diversos posicionamentos diferentes e a gente imagina que todos participem, né? E aí o fato de a gente já ter conhecido vocês, a gente já ter caminhado junto, facilita bastante, porque a gente tem mais liberdade para poder discutir, dialogar e conversar. Se estivéssemos no projeto integrador, a gente iria criar aí algumas situações. Na verdade, assim, eu não vou dar spoiler da atividade, né? Porque talvez a gente até participe, mas no projeto integrador aqui, a gente cria um projeto muito bacana de organizar um RH, né? E fazer isso funcionar. Então, junto com as outras disciplinas que a gente tem do terceiro período, a gente avalia especificamente o RH e cria algumas ações de melhoria e desenvolvimento. Então, é muito bacana. Mas não sei ainda, né, como que vai ficar essa parte. Mas se não houver também, vocês saem daqui já, assim, bem capacitados para poder tratar sobre essas questões das relações humanas aí no ambiente de trabalho de vocês. Certinho? Bom, gente, então, se não temos mais dúvidas, a gente vai conversando, então, durante a semana. Vocês vão ter aí vocês têm o meu contato, vão ter o do Eduardo também, a gente vai resolvendo esses problemas, e no mais a gente vai se falando, então. Vou deixar vocês descansarem agora, que já chegaram em casa, né? E ter um bom descanso aí de noite, e aí a gente vai se falando, então. Certinho? Boa noite. Dúvidas? Certo. Não? Então, bom descanso para todos, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Boa Ivone. noite, Boa professora. noite, boa noite. Tchau.